Fala aí, mochada! Beleza, beleza ou não? Certinho, certinho. Vamos nessa, vamos nessa. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui deste, deste patrímio, deste canal. O vídeo de hoje ele é muito mais do que especial. Eu diria para vocês que ele é talvez o marco fundante de uma nova era aqui no YouTube. Ele é o marco fundante de uma revolução no que tange a essa plataforma audiovisual. É no vídeo de hoje que eu quero apresentar para vocês a plataforma Pulcrum, certo? Que será inteiramente, é claro que ela terá alguns merchans, é claro que ela terá algumas coisas no futuro, é um planejamento meu, monetizar algumas coisas dessa plataforma, deste ecossistema virtual, mas assim, ele será primariamente gratuito. Então, a grande questão é a seguinte: você terá acesso aqui a uma plataforma de multiconhecimentos, a uma plataforma de multissaberes e a uma plataforma de multientretenimento comigo, o Patrímio, o Otávio, o Ernesto Licutan, o Luiz Sanson, o Roberto Motrim e entre outro heterônimo. E você terá aqui comigo este conjunto de saberes, este conjunto de entretenimentos, tá bom? Eu pretendo que, em geral, tudo seja mais ou menos gratuito, para que você consiga ter acesso aqui com o YouTube, com o que o YouTube me permite oferecer. É claro que, eventualmente, poderão haver custos, eventualmente poderão haver produtos adicionais que serão cobrados, que serão doravante mercantilizados, só que a princípio eu quero que o núcleo de conteúdos ele seja gratuito, tá? Porque eu quero muito mais do que deixar um legado financeiro para minha existência, eu quero deixar um legado audiovisual, que é a atual historiografia. Hoje em dia, o que a gente observa é que a história ela vai sendo construída em termos de evidências historiográficas com base nas fontes. E uma das principais fontes da história no futuro vai ser o audiovisual, tá? E eu quero que os meus filhos, eu quero que uma galera, eu quero eu me divertir com isso, bastante. Eu quero ter um hobby adicional além da medicina, né? Não que a medicina seja um hobby, mas eu quero ter uma ocupação adicional, um projeto de vida adicional, longo, grande o suficiente para que no esgueiro dos meus dias eu ainda contemple aquilo que é a vivacidade de um bom projeto de vida. Então, eu apresento para vocês o núcleo da plataforma Pulcrum, tá? Eu apresento aqui para vocês o núcleo dessa plataforma. O núcleo dessa plataforma vai ser justamente um conjunto multididático, multivisual, multiprofessoral e multipersonalístico de várias personas daquele que é o Otávio. Prazer, eu. Personas essas que são personas poéticas. Personas essas que vão incorporar elementos de cada um dos personagens em que elas estão sendo aderidas, e aí elas vão contemplar indivíduos totalmente distintos entre si. De um lado, nós teremos o artístico e belíssimo Luiz Sanson, um sujeito que contempla as belas artes. Mas ele vai ser um sujeito preguiçoso, um personagem vagaroso, um personagem que quer contemplar vis-à-vis a apreciação de uma boa pizza, de um bom vinho e de um bom cachimbo, certo? Aquilo que são as artes. Então, isso daqui vai ser um canal de crítica artística e literária, onde eu procurarei expor os principais cronogramas da literalidade por meio deste personagem que é o Luiz Sanson. Por outro lado, nós temos aqui o grande proferidor de teorias, certo? Quem que é o grande proferidor de teorias? Moar, o Patrímio, certo? O Patrímio está aqui existindo. Neste presente vídeo, quem existe, quem contempla, quem produz é o Patrímio, certo? E o Patrímio, ele apresenta como principal característica este livre pensar, certo? Então o Patrímio ele vem aqui, ele aparece, ele propõe algum tipo de reflexão importante, interessante para sua vida e vai embora, ele esvanece, certo? A grande questão do Patrímio é, como um bom grego, tal como ele é
pulverizar o pensamento crítico dos sujeitos com informações que sejam relevantes, ou que pelo menos sejam tocantes no que tange à cognoscibilidade de grandes teorias, ou até mesmo na formação de caráter desses sujeitos. Então, o Patrime, de certa maneira, ele é um construtor, certo? O Luiz Sanson é um apreciador, certo? E nós temos aqui o meu núcleo profissional principal, que vai ser justamente aqui o que eu mais quero investir tempo, o que eu mais quero investir talvez dinheiro, porque tempo é dinheiro, que será o doutor Ernesto Licután, tá? O doutor Ernesto Licután, ele pretende, né, ele visa ali ser um médico excessivamente excelso, tá? Ser um doutor excessivamente excelso, tal como o grande patrono da Santa Casa de São Paulo, Walter Edgar Maffei, certo? E o doutor Ernesto Licután, ele tem uma biografia sui generis, que vocês terão acesso quando vocês tiverem acesso ao canal dele, que será o próximo vídeo, provavelmente. Eu vou colocar aqui os vídeos representantes de apresentação de cada um desses diferentes sujeitos. E aí o que vai acontecer é o seguinte: neste canal eu pretendo fazer aqui uma formação integral. Tá? Esse daqui é um canal que mais vai ser vagaroso e que eu vou pretender comentar sobre temáticas médicas e também sobre temáticas acadêmicas em geral, como, por exemplo, vestibulares, fazer algumas questões, apresentar algumas teorias, vender alguns cursos de como passar no vestibular, enfim, a gente vai ter ali várias coisas, tá? Eu não pretendo, na verdade, entrar muito nessa questão de vender coisa para o vestibular, porque eu não quero manchar o nome do Dr. Ernesto Licután com coisa de vestibular. Mas eu quero pelo menos disponibilizar aquilo que é o progresso anterior à medicina aqui no Brasil, que é o conteúdo do vestibular, o qual eu sou tão e tão amante dele, né? Eu dou aula para cursinhos aqui, eu faço uma série de projetos sociais, eu dou aulas particulares, eu invoco ali esses conteúdos de vestibular. Então, eles fazem parte da minha vivência profissional, tá bom? Então, justamente por fazerem parte da minha vivência profissional, o doutor Ernesto Licután acaba por ser evocado aqui, tá bom? Por outro lado, a gente não pode deixar de se esquecer que a academia é um importante vetor de criação de conteúdo e pode ser também um vetor de promoção de reflexões interessantes. Por isso que evoca aqui Alberto Motrim. Outrora eu disse Roberto Motrim, mas o nome correto dele é Alberto Motrim, tá? E o Alberto Motrim é o sujeito do movimento. É o encarnante daquilo que são as grandes doutrinas físicas, certo? Ele vai buscar sempre maximizar algumas das suas principais valências físicas, como, por exemplo, a força, a capacidade cardiovascular e etc. Tá bom? E aí, por outro lado, a gente vai ter aqui o mecanismo de aglomeração de todos esses sujeitos, que é essa estrutura aqui que a gente está vivendo, que é uma estrutura incipiente de um tipo de podcast, de um tipo de uma análise aqui, certo? Eu amo isto aqui, eu amo o microfone, porque o microfone me dá potência, entendeu? O microfone ele me dá potência de agir. E potência de agir é uma coisa que todos nós devemos procurar, uma vez que, tendo potência de agir, a gente consegue construir coisas verdadeiramente relevantes nessa vida. Tá bom? Então, ó, o que a gente vai ter aqui na nossa plataforma Pulcrum é justamente um grande ecossistema. Tá? Um grande ecossistema onde a gente vai conseguir oferecer aqui uma série de conteúdos para qualquer tipo de pessoa que se interesse por qualquer tipo de coisa, tá? A única coisa que é importante é que, apesar de todos esses heterônimos, ainda existe um homônimo, ainda existe um sujeito que sou eu aqui dentro, tá bom? Então, se você não gostar de mim, eu gostaria que você vá se fulhambar, certo? E se fulhambando, eu quero que você se afaste deste canal, certo? Imediatamente. Caso você não tenha gostado de mim, isso aqui é uma condição sine qua non, tá? Porque não vai adiantar. Você vai ter que se esforçar para suportar eu dentro de cada um desses heterônimos. Cada um desses heterônimos, ele representa uma dessas esferas que é tão e tão fundamental, a experiência humana, tá bom? E para isso, pessoal, eu fiz aqui um juramento, certo? É necessário que haja um juramento aqui antes que a gente consiga fazer tudo isso, tá bom? Antes que a gente consiga construir tudo isso aqui juntos, beleza? Então, por causa disso, eu vou aqui fazer o nosso juramento fundacional aqui em público para vocês, em promessa pública, que eu vou continuar independentemente do fluxo de audiências que isso aqui tenha, certo?
independentemente do fluxo de audiências que isso daqui tenha. Eu não quero ser visto como alguém que fracassou o juramento. Isso aqui é um princípio ético da minha própria existência. Então, vamos lá. Juramento fundacional do ecossistema otaviano. Eu que ergo este rubi de múltiplos mundos. Eu que juro perante o silêncio que antecede todas as obras e perante a chama que ilumina todas as consciências, que jamais trairei o espírito que me trouxe aqui. Juro que cada palavra que emitir, seja na filosofia, na medicina, no combate, na estética ou na ciência, carregará o selo da honestidade intelectual, da profundidade radical e da busca incansável pela verdade, ainda que ela me rasgue, me fira ou me reconfigure. Juro que não servirei à mediocridade, não me curvarei ao ruído, não transformarei meu espírito em máquina de aplausos, meu conteúdo será ponte e não espelho. Será lâmina e não espuma. Será chamado ao despertar, não anestesia para almas cansadas. Juro que cada heterônimo que nascer deste eixo central, seja o Patrímio, seja o doutor Ernesto Licután, seja o Alberto Motrim, seja o Rubens Maris, ou seja, o Luiz Sanson, carregará uma centelha da minha responsabilidade original. Serão máscaras que revelam, não que escondem, faces distintas da mesma inteligência unificada que me constitui. Juro que não macularei meu caminho por pressa ou vaidade, pois riqueza sem propósito é lama, e propósito sem ação é poeira. Que o ouro que busco seja aquele que brilha no espírito, e depois se traduz em forma, em obra, em mundo que se expande a partir de mim. Juro que honrarei o estudo, o rigor, a disciplina e o combate físico, intelectual e até mesmo espiritual, como pilares desse império interior que desejo erguer. E que, mesmo quando o cansaço me ameaçar, recordarei que só floresce o que persiste, e só persiste o que arde. Juro que o meu ecossistema será um farol e não vitrine. Será rito e não marketing. Será obra e não ruído. Que cada produto, cada vídeo, cada texto, cada aula carregue a marca de um espírito que não se vende, mas que oferece ao mundo, que se oferece ao mundo como aprendiz guerreiro. Por fim, juro pela memória dos que me antecederam e pelos que virão depois de mim, que não deixarei que minha grandeza caia no esquecimento, pois o que nasce hoje, neste projeto, é mais do que um projeto. É uma ordem, é um legado, é uma obra de séculos, tá? E eu, Otávio, sou o fundador desse projeto. Sou seu guardião, seu portador, e eu tenho aqui uma missão para com você, tá bom? Eu prometo para você que eu vou querer seguir em frente nesse projeto, tá? Eu quero que minha vida seja aqui construída e lapidada com base tanto nessa exposição social e virtual, que infelizmente é um modo de ser no mundo atual, como também eu quero que a internet se torne algo um pouco menos não sublime, né? Eu quero que a internet ela se torne algo um pouco melhor, eu quero que a gente melhore um pouco, certo? Quando a gente vai observar para o ramo médico, a gente tem excelentes pessoas que conversam sobre medicina aqui na internet e que vão ser muito melhores do que eu. Só que a gente tem, por outro lado, agora ganhando potência, uma corja, um conjunto de sujeitos que usa a internet, usa os mecanismos de propensão social para que eles consigam vender. O quê? Para que eles consigam vender ali um produto totalmente nefasto, totalmente deletério, que fere qualquer tipo de princípio ou regra ética que subjaza ali a sua prática médica. Por outro lado, a gente vai ter ali no ramo de Enems, vestibulares, pessoas que estão vendendo ali cursos e são extremamente antiéticos, que vendem coisas que não têm sentido, que vendem coisas que não têm a profundidade intelectual suficientemente capaz de colocar alguém em medicina, ou até mesmo para que não prepare esse sujeito para ser um verdadeiro agente do mundo, não um mero passivador deste mundo. Eu também não quero isso. No que tange ao conhecimento intelectual, aqui no Brasil a gente não tem muito, tá? No Brasil a gente tem uma certa polarização entre os comunistas e os católicos.
De resto, a gente tem nada, né? O Brasil ele não produz nada de intelectual além de comunismo e catolicismo. Os comunistas, eles produzem ali um conjunto de teorias, certo? Que são baseados ali no materialismo histórico dialético, e os católicos, eles produzem um outro conjunto de teorias que é baseado nas doutrinas de São Tomás de Aquino, São José Maria Escrivá, entre outros vários grandes autores que, de certa maneira, né, assim, competem ali com os outros grandes autores socialistas, comunistas, para conseguir estabelecer algum tipo de coisa. Mas a gente não tem uma produção intelectual que seja ponderada, né? Ou seja, que valide os dois lados. A gente tem, na verdade, uma produção intelectual que é violentamente parcializada, uma produção intelectual que é violentamente pendida para algum dos dois desses lados. Então, cara, a grande questão é a seguinte: eu quero aqui tentar expor essa minha produção intelectual porque eu passo uma grande parte do meu tempo lendo. Tá? Eu passo uma bela parte do meu tempo perdendo, entre aspas, esse tempo lendo, aprendendo coisas novas, etc. E eu gostaria de ter alguém para conversar, certo? E é muito difícil você conversar hoje em dia, porque de certa maneira eu tenho uma coisa aqui dentro da internet que a gente não tem no mundo exterior, né? Que é a capacidade de poder terminar ideias, certo? Isso é uma, infelizmente, né, um mal do mundo moderno, uma certa incapacidade de você escutar o outro terminando uma ideia, porque você acha que o outro é um Reels que você pode passar para baixo, para cima, para o lado, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Então você fala em cima do outro, você vomita em cima do outro, você defeca em cima da cabeça do outro e defecando, fazendo esse tipo de espuriação em cima do outro, você não chega em lugar nenhum. Então eu não consigo terminar as minhas ideias geralmente. Então eu fico ali municiado de ideias para serem ditas. E é importante notar que essas ideias elas não são combativas ao diálogo. Eu quero que todos vocês aqui comentem, me discordem, me incitem a pensar melhor sobre determinados assuntos. Eu quero que vocês ali no Alberto Motrim critiquem treinos, critiquem dietas, critiquem pressupostos, critiquem ideias. Eu quero que vocês ali no Luiz Sanson também, cara, critiquem visões artísticas, critiquem interpretações. Eu quero que vocês ali no canal do Dr. Ernesto Licutan, eu quero que vocês promovam ali um debate, eu quero que vocês promovam ali uma munição de novas aulas, de novos conteúdos, de novas questões, de novas querelas e de novas interpolações. Eu quero tudo isso. Só que querendo tudo isso, eu quero pelo menos poder ter a pachorra, né, a coragem aqui, a capacidade por parte de você de conseguir suportar que eu termine a ideia. Isso é uma coisa que, assim, é muito difícil no mundo atual, né, porque até eu mesmo, quando eu vou conversar com alguém, eu fico cortando a pessoa. Então, assim, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de me expor, eu gosto muito de estar aqui com vocês. Esse tom sério, né, que pertence aqui ao vídeo dessa natureza, é um personagem, tal como todos os outros, porque eu, na verdade, queria estar aqui pulando, queria estar aqui falando mais e mais e mais e mais e mais, só que eu não tô, porque é importante que se mantenha um tom sóbrio, né, porque a gente tá aqui fazendo um juramento. Então, cara, muito obrigado. Na verdade, a grande questão de tudo isso é que eu gostaria de, transformar, né, a minha história, de certa maneira, minha trajetória profissional, intelectual, em um arquivo, certo? Um arquivo vivo, um arquivo dinâmico. É claro que nem tudo vai estar aqui, né, porque eu preciso de um espaço para minha vida pessoal, certo? Esse espaço para minha vida pessoal é um baú intangível, que só uma pessoa tem a chave. E essa pessoa sabe que se ela estiver assistindo esse vídeo, ela tem a chave, certo? Ela sabe que ela tem essa chave. Só que outras pessoas não têm essa chave, beleza? Então, não tendo essa chave, eu não quero que nenhum de vocês tenha essa chave, tá? Então, assim, eu tô abrindo aqui um espaço de compartilhamento de existências onde a gente vai tentar construir juntos, isso que é importante, um grande sistema de saber. A gente vai tentar trazer aqui para dentro da plataforma do ecossistema pulcro uma ideia de, enfim, polimatice, uma ideia de muitos conteúdos, uma ideia realmente de um hub multidisciplinar, beleza? Era isso que eu queria conversar com vocês. Eu acho que, assim, isso é um projeto que eu já estou pensando, que na verdade é um projeto que inunda os meus dias, nos meus pensamentos todos os dias. Agora são meia-noite e 48, amanhã eu tenho um importantíssimo trabalho de propedêutica e eu resolvi gravar esse vídeo justamente pelo fato de que, como eu posso dizer, minha alma estava inquieta.
eu preciso dar início a esse projeto, eu preciso dar início a esse projeto de vida, e eu preciso que se você tiver assistido esse vídeo, é muito pouco provável que você tenha assistido esse vídeo. É muito pouco provável que este vídeo chegue até você, na verdade. É muito pouco provável que algum dia qualquer tipo de vídeo dos meus projetos chegue até você. Mas se esse vídeo tiver chegado até você, eu peço que você me cobre. Eu peço que você procure, eu peço que você peça, eu peço que você incentive esse projeto. Não monetariamente, porque monetariamente eu vou ser sincero, eu tô pouco me importando, entendeu? Isso é uma realidade. Isso aqui não é um foco monetário. O problema do YouTube atual é que ele virou muito monetário, e muitas pessoas procuram dinheiro no YouTube e etc. E aí é muito monetário tudo isso, entende? É uma relação puramente mercantil. Eu não quero uma relação mercantil aqui, eu quero uma relação que extrapole essas grandes construções mercadológicas que subjazem praticamente todas as lógicas existenciais de hoje em dia. Todas as pautas existenciais de hoje em dia, elas são, quer queira, quer não, empautadas pelo mercado. Então eu quero quebrar um pouco aqui dentro desse cronograma essa univocidade, ou seja, esse único caminho que existe para que a gente consiga construir uma relação. É importante dizer que em nenhum momento do juramento eu neguei que eu fosse vender algum merch, eu neguei que eu fosse vender algum curso, eu neguei que eu fosse vender qualquer coisa do gênero. Não quero que este vídeo seja usado contra mim, mas eu estou negando que essa seja a prioridade do canal. Eu estou negando que eu esteja limitando ou superficializando os conteúdos para depois vendê-los ali, de certa maneira, como se fosse algum tipo de segredo. Tudo que for verdadeiramente importante, eu tô te dando aqui a honestidade intelectual de que você vai estar tendo o melhor conteúdo de melhor qualidade de graça, certo? Mas em troca disso, eu peço para você que você comente no canal. Eu peço para você que você se inscreva no canal. Eu peço para você que você ative aquele formato de sino, aquele sino metonímico que existe ali para te avisar, notificar quando tem um vídeo novo meu, e assim notificando quando tem um vídeo novo meu, você possa assistir o vídeo, refletir sobre o vídeo, comentar sobre o vídeo e construir coisas a partir do vídeo. Porque eu não consigo, né? Existe uma certa limitação de temas que uma mente humana pode produzir. Ainda mais quando a gente vai conversar sobre vários nichos, certo? Então existe uma certa limitação de temas. Eu posso falar uma hora sobre a semiótica de Charles Peirce, eu posso conversar outra hora sobre como, enfim, Gomes Pereira comentava sobre a univocidade, na verdade, a distinção entre corpo e alma. Né, como ele fazia isso de uma forma radical. Eu posso estar comentando isso, mas eu posso também estar comentando sobre a minha teoria do bruto, sobre como eu acho que, de certa maneira, o funcionalismo brutalista é uma dos elementares aqui, né, dos grandes universais que envolvem a nossa estrutura de vida de hoje em dia. Então, assim, quando eu vou trazendo esse tipo de ideia, seja dos outros ou seja minhas, eu preciso ter um feedback, certo? Eu preciso ter ali algum tipo de coisa que não me faça pensar que eu esteja falando com uma parede. Beleza? Porque conversar com paredes não é coisa de pessoas que estão numa estrutura normopatológica, certo? Na verdade, normopsíquica, né? Não normopatológica. Mas sim é coisa de esquizofrênico, coisa de alguém que tá numa mania psicótica, esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu não quero ser um maníaco psicótico, eu não quero ser um esquizofrênico, entendeu? Então eu quero aqui conversar realmente com uma coisa que seja além dessa câmera, tá? Isso aqui não é um documentário, não vai ser publicado na Globo, então eu preciso de você, tá? Eu preciso de você mais do que nunca. Se você é meu amigo, e você sabe que você é meu amigo, que você tá assistindo isso daqui na sua televisão, por favor, cara, comenta. Eu quero que você comente aqui, eu quero que você me ajude. Você não me ajuda me mandando mensagem no privado, cara. Você me ajuda me dando temas, entendeu? Você me ajuda me dando temas para possíveis vídeos. O que falta nesse canal, na verdade, é talvez um pouco desse direcionamento, um pouco desse feedback do público. Claro que eu não vou culpar o público aqui, mas eu gostaria muito que o meu pagamento fosse não em atenção necessariamente. Porque vamos lembrar, né? Vamos lembrar aqui do nosso juramento. Eu juro que não macularei meu caminho por pressa ou vaidade. Eu não quero macular meu caminho nem por pressa e nem por vaidade, mas eu gostaria que você me ajudasse, por favor, comentando nesse vídeo, me ajudando, falando, dialogando comigo, tá bom? Por quê? Porque eu quero transformar esse lugar um ethos. Eu quero transformar esse lugar aqui um ambiente de compartilhamento, um ambiente em que você se sinta seguro, que eu me sinta seguro e que a gente consiga compartilhar essa munição intelectual que há entre nós,
tá bom? E se eu falar muito difícil, se eu falar de uma forma que seja pouco clara, eu acho muito importante que exista um feedback. Então você pode, sem nenhum tipo de sombra de dúvidas, ser violentamente assertivo comigo, não desrespeitoso, assertivo comigo e falar o seguinte: caro Patrímio, caro Ernesto, claro Luiz, claro Alberto, você poderia ser mais direto? Você poderia usar o vocabulário menos vernáculo? Você poderia usar o vocabulário vernáculo de forma correta? Você poderia falar de uma forma a fim de que você mostre que você domina os conceitos e não as palavras? Você poderia parecer Sócrates e não um sofista? Você poderia, por favor, fazer isso? Ah, eu poderia falar que sim. Claro que eu poderia fazer isso. Beleza? Então, assim, é evidente que eu preciso de você aqui. É evidente que a economia da atenção hoje em dia é um fato e eu estou adentrando dentro dessa economia da atenção hoje, tá? De verdade mesmo, eu estou adentrando aqui. Eu quero a sua atenção, eu quero a sua ajuda. Muito obrigado por você ter acompanhado tudo isso. E é isso, tá bom? Saiba que hoje você está vendo aqui um marco, beleza? Então, se você terminou de assistir esse vídeo, pode se inscrever aqui no canal. Eu te incito a isso, eu te peço isso e muito obrigado por terem assistido. Beleza, beleza? Fiquem com Deus, fiquem ali muito bem, tá bom? Fiquem ali com a entidade que vocês tiverem, fiquem ali com qualquer tipo de coisa que te faça bem, mas lembrem-se de uma coisa, que tudo vai sempre ficar bem, tá bom? Se não for ficar bem, manda aqui no comentário, manda no privado que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Então, beleza, beleza? Muito obrigado, muito obrigado.